Glória a Deus, que bom. Culto da cidade, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, nos reunimos em torno da palavra do Senhor. Que bom ver vocês aqui, é uma alegria, né? Podemos nos reunir, casa nova, estamos aí curtindo ainda, né? Os primeiros dias, primeiros cultos. E casa nova geralmente traz pessoas novas, né? E tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Primeira vez, que bênção. Assim, ó, você vai passar vergonha uma vez só. Você vai levantar a mão uma vez só e nunca mais você vai passar essa vergonha. Glória a Deus. Aqui, a irmã aqui, Tiago. O Fernando não, né? Fernando não, o Fernando estava em missão. O Fernando foi enviado e está voltando hoje. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Prazer te rever. Glória a Deus. A igreja recebe esses irmãos com alegria? Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai abrindo sua Bíblia aí no Salmo 62, por favor. Salmo 62. Glória a Deus. Nós vamos ler o Salmo 62 todo, tá, gente? Para a gente pegar um contexto aí bem legal. Um salmo muito lindo, muito poético. E eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Vocês que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Vocês estão na casa do Senhor, sintam-se à vontade. A gente é meio doido às vezes, mas fique tranquilo, a gente não bate, a gente não morde, a gente só é feliz. Amém? Glória a Deus. Que bom. Vamos lá? Você achou aí? Você achou o Salmo 62? Amém? Se você não achou, você pode acompanhar aqui, que o nosso amigo lá é rápido no gatilho, ele vai trocando os versinhos lá, ó. Tá na agulha. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair, todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que tem sido um alimento, um alicerce, como o salmista disse, é uma rocha. O Senhor é a nossa rocha.
O Senhor é a nossa palavra, o Senhor é o verbo. Porque tudo que tem acontecido na nossa vida, Senhor, tem acontecido em volta da Tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nos reunimos em comunhão, em adoração ao Teu nome, para glorificar o Teu nome. Mas também com um grande intuito, Senhor, de ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, as Tuas direções, porque sem isso, Senhor, nós somos ovelhas desgarradas. Não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos. Mas graças a Deus que o Senhor nos resgatou. Graças a Deus que a Tua palavra veio a nós e hoje estamos aqui. A Tua palavra, Senhor, que ela é uma fonte, é um manancial, Senhor, da Tua bondade, do Teu favor e da Tua graça para com a nossa vida. Que essa noite, Senhor, não seja diferente, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações coisas necessárias que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós nos sujeitamos à Tua palavra, nos sujeitamos ao Teu Espírito e à Tua vontade, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O Salmo 62, ele é uma poesia, é um salmo que, segundo os teólogos, os historiadores, Davi escreveu debaixo de uma grande perseguição, debaixo de um grande momento de opressão que ele estava vivendo. Alguns dizem que foi quando o seu próprio filho se levantou para persegui-lo, querendo tomar tudo que era dele. E nós vimos nos versos que existe um contexto para isso. Davi começa dizendo que a alma só tem um lugar de descanso, que a alma só tem um refúgio, que a alma dele está totalmente sujeita ao Senhor. Não existe nenhum outro lugar que eu e você podemos descansar os nossos sentimentos, as nossas vontades, aquilo que às vezes nos oprime, aquilo que às vezes inquieta o nosso coração, as demandas da vida. Só existe um lugar que eu e você podemos encontrar descanso. E eu não estou falando de um resort, eu não estou falando de um hotel fazenda, apesar dessas coisas serem muito boas, né? Quem sabe você está planejando agora passar mais frio do que você está passando aqui, subir a serra e pegar um chalézão lá em Urubici, Urupema. Que Deus te abençoe, viu? Vá com bastante casaco. Esses lugares são lugares abençoados. Mas nós não estamos falando de um lugar físico, porque muitas vezes eu e você não podemos fazer essa viagem. Muitas vezes eu e você não temos condição de ir para Porto de Galinhas, pegar um mini verão lá agora nessa época. Meu Deus, seria muito de Deus, né? Passar 4 meses lá. 4 meses tá bom, né? Fugir desse frio. Muitas vezes eu e você não podemos fazer essa viagem. Muitas vezes eu e você não podemos nos deslocar fisicamente, geograficamente. E aí, como é que funciona? A gente vai ficar debaixo dessa opressão? A gente vai ser esmagado mesmo? Será que a gente vai suportar? Ou será que eu e você precisamos de um lugar de descanso? Mas de um lugar de descanso aqui, ó. Um lugar de descanso da nossa alma. Por que estás aflita, ó minha alma? Por quê? Espera, descansa. Aonde? Em Deus. Descansa onde? Naquele Todo-Poderoso. Descanse naquele que não existe nada impossível. Descanse naquele que sabe de todas as coisas. Descanse naquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Descanse naquele que sabe tudo que vai acontecer na sua vida no dia de amanhã. Descanse naquele que liberou todas as promessas sobre a sua vida.
Descanse naquele que te resgatou. Descanse naquele que te levantou. Descanse naquele que te perdoou. Descanse. Não adianta se bater, não adianta se alvoroçar, não adianta fugir, porque os problemas vão continuar. Às vezes nós trocamos de ambiente, e quando nós trocamos de ambiente, ilusoriamente a gente acha que os problemas vão acabar. Eu não sei se já falaram isso para você, mas se falaram, mentiram para você. Aqui para os casados, é a maior ilusão e um sentimento mais egoísta que um ser humano pode ter na terra, se divorciar porque está com problema. E aí, se for para você ficar sozinho, que Deus te abençoe. Mas se for para você sair de um relacionamento e procurar um outro, não vai adiantar nada. Quer dizer, na verdade vai mudar. Vai mudar só o CPF. Vai mudar o CPF e o nome da rua. Os problemas vão continuar os mesmos. Talvez menores, talvez maiores, mas vai ter problema. Porque ou eu e você nos posicionamos como resolvedores de problemas, como os donos da situação, como os dominadores de todas as coisas, conforme a palavra do Senhor nos disse que nós seríamos, porque foi isso que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus não veio só morrer na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados, como se isso já não fosse suficiente, e nos dar a vida eterna. Não. O Senhor veio restaurar todas as coisas. E uma das principais coisas que o Senhor veio restaurar é o domínio. Dominar as situações. Dominar sobre todas as coisas, como Deus disse para Adão e Eva lá no Gênesis. Pense comigo, Deus falou isso para Adão e Eva quando não tinha nenhum problema no jardim. Deus criou o homem e a mulher, colocou eles num jardim e disse: dominem, governem, ditem as regras, sujeitem todas as coisas. Vocês são os governantes desse lugar, a autoridade está sobre vocês. Eu estou autorizando vocês a ter autoridade nesse lugar. Eu estou colocando vocês como meus representantes. Foi isso que Jesus veio restaurar na minha e na sua vida. Eu e você não podemos nos prostrar mediante os problemas. Nós precisamos nos prostrar mediante o resolvedor de todos os problemas. Nós precisamos nos prostrar, entrar no nosso quarto e falar com o nosso Pai em secreto para encontrar a solução. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Davi aprendeu isso. Davi não saía para nenhuma batalha sem antes consultar o Senhor. Mesmo depois de ter vencido várias. Você acha que Davi não ficava meio confiante? Meu Deus, Deus está sempre com a gente ganha de todo mundo. Agora não precisa mais falar com o Senhor, para quê? Deixa eu contar quantos soldados eu tenho aqui. Você sabe quando ele fez isso? Ele levou uma camaçada de pau dos inimigos. Quando a força vem para o braço, o céu fecha. Quando a nossa confiança está na nossa capacidade, está no nosso talento, está na nossa habilidade, Deus não coloca a mão. Então eu e você ficamos sozinhos. E de início as coisas até funcionam. De início a gente até tem o controle da situação, até começar a acontecer coisas externas que nós não esperamos. O nome disso é opressão. Uma opressão externa, algo que vem de fora para dentro, que vem nos apertando. E então nós começamos a nos abater. E é aqui que mora o perigo.
quando nós perdemos o centro, quando nós perdemos a nossa linha de raciocínio mediante aquilo que nós precisamos fazer. E eu não estou falando só intelectualmente, eu estou falando mediante a palavra. Porque a palavra é o nosso norte. É a palavra que ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor para mim e para você. A palavra é o filtro. A palavra é a base. Quando Davi disse, uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi, ele estava falando que ouviu externamente e ouviu internamente. As palavras do Senhor, elas entram pelos nossos ouvidos. Nossa, pastor, eu nunca ouvi o Senhor. Eu vou dizer para você que ouvi a voz, mesmo talvez umas 2 vezes na minha vida. Então por que, pastor, que a gente diz que Deus falou com a gente? Aonde que Deus fala? Onde que Deus habita, irmão? O que o salmista vai nos ensinar? Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quer bloquear o Senhor? Viver em pecado. Não, pastor, mas eu não peco mais como eu pecava. Sim, mas a gente continua pecando. A gente não peca mais deliberadamente. Mas a Bíblia diz que se a gente diz que não peca, a gente é mentiroso. Então só pelo fato de falar que não peca, já está pecando. A palavra do Senhor, a voz do Senhor, as instruções do Senhor, elas entram pelos nossos ouvidos. Ou chegam aos nossos olhos através de uma visão, quem sabe. O Senhor pode falar conosco através de uma visão. Mas essa é a maneira externa. E quando ela chega no depósito? Quando ela chega na fonte? O que tem lá dentro? Tem as palavras? Tem as lembranças? A palavra do Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo. E o que ela faz? Ela divide. A palavra é um filtro. A palavra divide o quê? A nossa alma do nosso espírito. A palavra do Senhor, ela divide aquilo que nós queremos fazer daquilo que nós precisamos fazer. Ela divide juntas e medulas. E o que mais que ela divide? Os pensamentos e as intenções. Da onde? Do coração. Você já parou para imaginar isso acontecendo literalmente na sua vida? A palavra do Senhor vindo até você, você escuta, você se alegra, de repente ela desce ao seu coração, e então você começa a fazer planos, então você começa a desenhar a palavra conforme os seus dias estão passando, e de repente vem o Espírito e testifica ao seu espírito verdadeiramente o que o Senhor quer comunicar. Esse é o intuito da palavra. A palavra tem por intuito na minha e na sua vida produzir um fruto. O intuito da palavra na minha e na sua vida é frutificar, é gerar algo. A Bíblia vai dizer que
Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam sem antes regar a terra e fazer brotar e dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela é enviada com um propósito e ela não volta para ele vazia, sem antes cumprir a sua vontade. É esse o propósito da palavra de Deus: encontrar os nossos corações. A palavra do Senhor já está dentro do seu coração. Você que anda com Jesus, você que conhece Jesus, você já tem a palavra aí dentro. Agora existe algo muito importante que precisa ficar claro para mim e para você. Porque o Senhor não quer só que eu e você saibamos o que está escrito. Ele quer que eu e você conheçamos o que está escrito. E a gente sabe quem é muita gente, mas a gente só conhece de verdade quando tem relacionamento, ou não é verdade? Eu conheço um monte de gente. Eu sei quem é um monte de gente. Você sabe quem é o presidente dos Estados Unidos? Sei quem é. Você conhece? Não. Porque eu não tenho relacionamento. E aí o que a Bíblia vai dizer sobre relacionamento? O que Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem as minhas palavras, esse é o que me ama. Quem? Aquele que tem, aquele que carrega, aquele que guarda, aquele que pratica. Esse é o que me ama. E esse que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. O relacionamento com a palavra gera revelação. E eu não estou falando para você virar um teólogo. Não. Isso que eu estou te falando até agora são apenas instruções básicas para sabermos o que fazer no dia a dia. Coisas simples. De ir ou não ir, de fazer ou não fazer, de falar ou não falar. Simples. Coisas que, se nós pararmos para analisar, às vezes são até fúteis. Mas se nós passarmos pelo filtro, elas vão frutificar na nossa vida e em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque era assim que funcionava com Jesus. Sempre que Jesus sentava para ensinar, sempre por onde Jesus passava, sempre que a palavra de Deus passava pela vida das pessoas, incorporada no próprio Jesus, algo poderoso acontecia. Porque não era o Jesus homem que estava passando, era Deus Filho passando no meio das pessoas. Jesus deixou muito claro, ele diz: eu vim revelar o Pai. E nenhuma palavra sai da minha boca se não for da vontade do meu Pai. Você já parou para pensar nisso? Alguém que não abria a sua boca sem plena convicção da vontade do Pai. Agora vamos transportar isso para os nossos dias. Você já pensou se eu e você agíssemos, falássemos e fizéssemos as coisas conforme a plena vontade de Jesus? Como seria a nossa vida? É bem verdade que a gente tenta, mas às vezes é inevitável a gente errar. É inevitável às vezes a nossa alma gritar. E aí o velho Adão tentando ressuscitar, a dona Eva tentando tomar conta da situação. É inevitável. E quando isso acontece, tudo o que acontecia de errado no início também acontece. Porque não existe nada novo embaixo do céu, irmão. Nada novo. Por isso que eu e você precisamos descansar no Senhor.
Por isso que eu e você precisamos desse filtro na nossa vida. Porque hoje eu e você achamos que temos muita autonomia. A gente fala com quem quer, a hora que quer, quando quer, do assunto que quer. A gente praticamente vai aonde quer. Afinal, nós somos adultos e os dias de hoje nos tornaram muito mais... como é que eu vou expressar aqui? A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Com a internet, você pode estar resolvendo vários problemas estando num único lugar. E isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo se eu e você carregamos a palavra do Senhor. Porque nós precisamos adornar a nossa vida conforme a palavra. Porque se eu e você tivermos consciência disso, gente, todos aos nossos redores vão sair ganhando. Talvez eu e você vamos ser um pouco amassados, mas não é o nosso espírito, é a nossa alma, é a nossa vontade. E essa nós precisamos sujeitar. Mas você vai ver que os nossos pais vão ver Jesus através da nossa vida. Os nossos filhos vão ver Jesus através da nossa vida. Nossos amigos vão olhar e ver, meu Deus, numa outra situação ele não tinha chutado o balde só, ele tinha chutado a casa inteira. E agora não bate mais a porta, agora não responde mais. Meu Deus, o que aconteceu com esse menino? Meu Deus, essa mulher não grita mais, eu estou até meio com saudade quase. Era deixar alguma coisa cair no chão, já gritava, já batia, já... Você sabe por quê? Porque onde Jesus está, existe paz. Onde Jesus está, existe alegria. Onde Jesus está, o reino também está. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você vai começar a ser justo da mesma maneira que Jesus foi justo comigo e com você. Você sabe o quanto Jesus foi justo comigo e com você? Perdoando todos os nossos pecados, não levando em consideração o tempo da ignorância. E isso com certeza vai nos tornar pessoas melhores. Mas os mais beneficiados serão os nossos. E quanto mais eu e você filtrarmos as nossas atitudes, nossas falas e o nosso comportamento na palavra, mais pessoas o Senhor vai enviar. Mais pessoas vão se achegar. Era assim que funcionava com Jesus. As pessoas vinham até Jesus por quê? Porque eram curadas, porque eram libertas, porque recebiam instrução, porque era bom andar com Jesus. E se era bom andar com Jesus, por que não vai ser bom andar comigo e com você que andamos com Jesus? Aí eu te pergunto, as pessoas estão vindo para perto ou para longe de nós? As pessoas têm prazer em andar conosco ou nós estamos andando sozinhos? Porque às vezes a gente acha, né? Não, a Bíblia diz para eu não me assentar na roda dos escarnecedores. É por isso que ninguém anda comigo. Tem gente que acha até base bíblica, irmão. Aí o cara anda sozinho, é um pé de pinheiro. Você já viu um pé de pinheiro? Não nasce nada ao redor do pé de pinheiro, porque ele solta uma química lá e nada nasce perto. E o cara acha, não, meu Deus, é porque o Senhor está me protegendo.
E aí vai exatamente contra aquilo que Jesus mais fazia. Irmão, Jesus era chamado de comilão e de beberrão, porque ele comia e bebia com pecadores, com publicanos. E quando indagaram ele, perguntaram: por que vocês comem e bebem com essas coisas? Jesus disse: não são os sãos que precisam de médicos. Não são. Quando eu e você vamos no médico com o braço quebrado, o médico quebra o braço para ficar parecido com a gente? Não. Quando eu e você vamos para o médico com alguma dor na perna, às vezes uma dor na coluna, o médico fica com a dor na coluna também para entender o que a gente tem? Não. O médico geralmente nos dá a solução. O médico geralmente tem instrução. E é isso que ele faz. E quem é Jesus senão o médico dos médicos? Senão aquele que curava, senão aquele que libertava, senão aquele que amava todas as pessoas, independente daquilo que elas tinham feito. Esse é o filtro da palavra. Nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós também ouvimos aqui. E quando ela chega aqui, é onde eu e você entendemos o verdadeiro propósito. Nem sempre a palavra que passa por aqui vai ser legal quando chegar aqui. Mas tenha certeza de uma coisa: ela vai frutificar, vai gerar algo. Às vezes o trigo precisa morrer, mas morra, porque se ele morrer, ele vai gerar um fruto. O que eu e você não podemos fazer é nos opor à palavra do Senhor. Nós não podemos ir contra a palavra do Senhor. Nós não podemos medir a palavra do Senhor com a nossa alma. Não. Nós temos que medir a palavra do Senhor com o nosso coração, cheio da palavra do Senhor, cheio de promessa, independente das dificuldades, independente das lutas. Não importa o que estão fazendo, não importa o que estão falando, não importa se estão perseguindo, não importa se são inimigos, não importa. Ame os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Porque se nós só orarmos pelos nossos amigos, que demais nós estaremos fazendo? Até os pagãos fazem isso. Não se amoldem ao padrão do mundo. Não dá para moldar a palavra do Senhor conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Não. Existe um lugar de descanso para mim e para você. Um esconderijo. A sombra, guardado. Sombra fala de algo que está em cima. Nada te atinge do que vem de cima. Esconderijo fala de alguém que está guardado. Nada do que tem ao redor vai te pegar. Quem é do Senhor, o maligno não toca. Fique tranquilo, fique tranquila. Se você está numa missão, está passando uma grande luta, continue, o Senhor está com você. Se o Senhor te deu uma palavra, vá até o final por causa dessa palavra. Porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. Não importa o tamanho da oposição, não. Não importa o tamanho do gigante, não. Não importa quantos leões vão se levantar. Porque tem dia que não é só o leão do dia, né, irmão? Às vezes vem mais, né? Não retroceda. Não desista. Não jogue fora essa pérola preciosa que é o reino de Deus na sua vida.
persevere, continue, não mais por você, porque você já encontrou, você já foi achado, você já usufrui da verdade do Evangelho, você já é uma nova criatura. Agora não se trata mais de você, agora se trata de todas as pessoas que andam ao seu redor. Agora se trata da sua família, agora se trata dos seus amigos, daquelas pessoas que nem acreditam que você se converteu. Irmão, tem gente que não acredita, mas o que eu posso fazer? Eu não vou fazer nem mais e nem menos, eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço, andando e semeando, andando e lançando uma semente. Volta e meia vai cair uma beira do caminho, outra vai cair no meio dos pedregais, outras em meio aos espinhos, mas vai ter uma hora que vai achar uma terra boa. E quando achar essa terra boa, a palavra vai cumprir o seu propósito e vai frutificar. Não importa quantas vezes nós perdemos, importa as vezes que dá certo, porque o Evangelho se trata de perda, o Evangelho se trata de negação, o Evangelho se trata de não mais fazer a minha vontade. E nós precisamos achar um lugar de contentamento nesse lugar. Foi o que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser exaltado, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Eu aprendi a viver contente em todas as situações, porque em todas elas eu tenho experiência. Pode subir o pessoal do louvor. Eu tenho experiência em todas essas áreas e eu sei quem eu tenho crido. Essas experiências que eu passei com o Senhor no momento de tribulação, no momento de escassez, eu sei aonde acaba. Acaba onde Deus disse que acabaria. Porque Ele não falha, Ele não erra. O problema é que a gente desiste no meio do caminho. A gente não acha um descanso, a gente não descansa. A gente não coloca a nossa confiança numa rocha eterna. Davi disse: o Senhor é a minha rocha, nele nós somos inabaláveis. Mas é nele. Para ser inabalável nele, eu e você precisamos abrir mão de nós mesmos. Porque os nossos pés precisam estar na rocha, no Senhor. Porque vão transbordar os rios, vai soprar os ventos, vai. É quase que uma promessa, as aflições, as perseguições, é quase uma promessa. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Isso não quer dizer que eu e você não vamos ter oposição. Não, não é disso que se trata esse versículo. Esse versículo quer dizer: quem vai nos vencer? Quem vai roubar a nossa salvação? Quem vai fazer você desistir? Ninguém. Porque eu e você somos livres. Nós não fizemos o que fizemos por obrigação, nós fizemos o que nós fizemos por gratidão. Antes nós éramos aprisionados, nós não tínhamos opção, nós éramos viciados, nós estávamos escravizados pelas coisas do mundo. Eu não sei você, mas eu era. Quando eu saía de casa eu não tinha opção de não beber, eu só saía de casa para beber. Eu não me divertia sem droga. Eu não era livre. Ah, mas aí tu fazia o que tu queria. Sim, mas é disso que se trata o Evangelho. De não fazer aquilo que eu quero, de não fazer aquilo que a minha carne quer.
de não fazer as minhas vontades, porque eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo que me perdoou, o Cristo que me levantou, o Cristo que me libertou. Não tem como. E depois que tu descobre isso, depois que tu entra nesse lugar de liberdade, só um lunático para voltar a ser um escravo. Não cabe mais. Eu não me vejo mais. Às vezes eu e a minha esposa, a gente tem um hábito estranho. Às vezes a gente acorda de madrugada para sair correr. E lá em Penha tem muita conveniência, que antes a gente chamava de boteco, hoje eles chamam de conveniência. E às vezes a gente passa correndo 5 horas da manhã, 5h30, é escuro ainda. E a gente passa e vê vários jovens, várias pessoas, adultos, idosos, meu Deus, não tem faixa etária, mas na sua maioria jovens, naquele lugar, no final da noite, amados, jogados numa calçada, sozinhos. No começo é só alegria, enquanto tem dinheiro no bolso. Quando está começando a noite, é só alegria. Pecado se trata disso. Foi assim que a serpente conseguiu ludibriar Eva. É agradável aos olhos, é bom ao paladar, interessante para se adquirir conhecimento. O problema é até botar a mão, porque o pecado oferece isso mesmo que a gente vê. O problema não é o pecado em si, o problema é a consequência. O fruto era bom aos olhos, era agradável ao paladar e era bom para se adquirir conhecimento. O problema era a consequência do fruto era desobediência. Pecado nunca vai ser algo ruim para a carne, claro que não. E a gente passa correndo e olha, e é um misto de sentimentos. Sentimento de gratidão, de ser liberto daquilo. Porque um dia eu estava lá, e um sentimento de dor, de ver essas pessoas sendo marionetes da mão do diabo, irmãos. É para isso que eu e você precisamos nos levantar. Como ouvirão a mensagem se não há quem pregue, irmão? E como alguém vai pregar se nós não enviarmos? Como que nós vamos alcançar essas pessoas? Se nós estivermos andando freneticamente com a nossa vida sem um lugar de descanso, sem ouvir a palavra do Senhor, sem filtrar a palavra do Senhor, sem abrir mão da nossa vontade. Você pode viver uma vida com o Senhor e Deus que te abençoe. Você pode viver a sua vida com o Senhor, seu crente ferino, né? Aquele crente de domingo. Deus te abençoe. Agora, no momento que você experimentar ser uma ferramenta de Deus na vida de alguém, a sua vida nunca mais será a mesma. Quando Deus te tirar de dentro da caixa de ferramenta dele e te usar para um propósito, para ajustar a vida de alguém, para auxiliar alguém, para socorrer alguém, para auxiliar essa pessoa a ser salva, a sua vida nunca mais será a mesma. E é nesse dia que a ficha cai. Então eu e você vamos poder fazer igual Davi fez, mesmo em meio às perseguições, se mantendo íntegro, guardando seu coração,
sabendo quem era, porque sabia quem Deus era na sua vida. Não se prostrando mediante outros deuses, não se corrompendo, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, não se distraindo, não, apenas olhando para o alvo, prosseguindo, porque sabia que tinha uma corrida proposta, tinha uma carreira a seguir, tinha uma missão, porque tinha uma palavra. Uma palavra. Que seja assim na minha e na sua vida. Que o Senhor possa achar um acesso no meu e no seu coração, para que Ele possa fazer a vontade dEle na nossa vida, para que Ele possa nos enviar aonde Ele quer, para que eu e você possamos fazer o que Ele quer, para que eu e você possamos falar o que Ele quer. Você sabe o que vai acontecer? Milagres. Você sabe o que vai acontecer na sua casa? Transformação. Você sabe o que vai acontecer nas pessoas que andam à sua volta? Restauração, salvação, libertação. As pessoas vão começar a enxergar a vida de uma maneira diferente, se nós nos sujeitarmos à palavra de Deus. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.